Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o estudo de número 23 do livro A Caminho da Luz. Hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa, na visão de Emmanuel. Nós sabemos que a Revolução Francesa estabeleceu um marco muito decisivo dentro da história da humanidade, da história recente da humanidade. Ela foi o marco que determinou muitas coisas. E, a partir da Revolução Francesa, o mundo mudou em termos políticos, ainda buscando seus caminhos. Não está nada resolvido, mas foi um processo que houve e que ajudou e muito modificar consciências, buscar pessoas buscando mais esse campo da democracia, esse campo da liberdade. É isso que nós vamos ver hoje, os prós da Revolução Francesa e aquilo que não foi interessante durante o processo. É um estudo bem profundo do Emmanuel, e nós vamos ver agora a Revolução Francesa com olhos da espiritualidade. É importante considerar que, às vezes, você não tem interesse de saber sobre a Revolução Francesa. Talvez não está no seu campo de pesquisas, nas suas linhas de buscas do conhecimento, mas quando a gente fala de humanidade, nós estamos tentando entender que estamos inseridos nessa humanidade. Então, a história da humanidade nos pertence também, ela é nossa, e eu preciso conhecer. Muitas vezes eu sou um ego autoritário, arbitrário, absolutista, e eu preciso mudar isso, que foi mais ou menos o que aconteceu com a Revolução Francesa. Então, eu peço a você que esteja bastante atento a este estudo, uma vez que ele vai nos esclarecer, nos clarear essas informações tão interessantes e tão necessárias para o nosso aprofundamento das nossas relações com a vida e com todos aqueles com os quais partilhamos essa mesma vida. Então, eu vou pedir à espiritualidade sempre essa ajuda, essa orientação tão importante que eles nos estão dando, pedir a Jesus que nos oriente nesse momento, pedindo também à Legião de Emmanuel que nos dê fortalezas para passarmos a mensagem da maneira como que ele desejou passar. Então, vamos iniciar em nome de Jesus, em nome dos mentores amigos, né? Buscando o nosso auxílio, né? Como nós sempre buscamos, esse nosso auxílio aqui dos slides, né? Então, vamos lá. A história da humanidade contém, né, esses lances. França, país que recebeu Kardec. França, que conta histórias. Paris, cobiça de tantos. É preciso ver o Louvre, o Versalhes, o Sena, conhecer o local da Bastilha, anarquia ou independência. O tempo passou e o mundo se transformou por aquela revolução confusa, porém imperativa. É o que nós acabamos de dizer. Estudo 23 de 26, capítulo 22, a Revolução Francesa. Terra, quantos gritos revolucionários, tormentos, sangue derramado, e sempre esteve conosco. É o nosso planeta. Sempre esteve conosco. Amar este planeta, minha gente, é praticamente amar a si mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos mundos internos também. E se nós estamos neste planeta, nós temos que amá-lo, porque assim estaremos também nos amando. Pensemos nisso. Esse mundo extraordinário que há tantos milênios vem nos dando guarida, vem nos dando forças, vem nos dando oportunidades. A França do século XVIII. A independência americana acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. Que a gente fala, nós às vezes temos posições terríveis, né, que são extravagantes das nossas vidas, e temos que fazer uma revolução dentro de nós para buscar um outro campo, um outro caminho, né?
O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos, no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Você observa como que Jesus atua. Então, você tem um momento histórico onde você tem abusos de poder. E ali Jesus coloca espíritos que vão contrapor a esses abusos, chamando a atenção das pessoas, do proletariado. Muitas vezes, esses espíritos que fazem isso, que fizeram isso, não precisam mais de estar aqui encarnados, mas eles vêm em missão para ajudar ao povo, ao habitante da Terra, a modificar o seu mundo, a modificar a sua forma de viver. Então, foi que ele coloca os enciclopedistas, que a gente estudou no estudo passado. Então, vejam vocês que coisa interessante. Sabe o que é importante disso? É passarmos nós a sermos esses trabalhadores de Jesus. Concordam? Vem um tempo novo, e que a gente, nesse tempo, possa ser um trabalhador de Jesus, mesmo que sejamos mínimos, pequenos, rasos soldados, não importa, mas trabalhador do Mestre. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Quer dizer, sempre aquela história, quem pode pagar, não paga. Imposto, não paga taxa. Quem não pode, ou tem dificuldades, é que paga, né? Então, desde 1614, não mais se havia reunido os Estados Gerais, fortalecendo cada vez mais o absolutismo monárquico. Ou seja, eles quebravam regras, né? Não, vão governar o imperador que governa, não é? O povo não tem que participar disso. Nós também fazemos assim, minha gente. Eu estou aproveitando esse estudo para conversar um pouco também sobre nós. Porque essa revolução tem que acontecer em nós. Essa revolução dos estados passados aos quais estamos acostumados dentro das nossas propostas de vida. Muitas vezes nos tornamos reis, pequenos deuses, através do ego inferior, impondo situações complicadas para os outros e para nós. Então, nós temos que fazer essa modificação, essa mudança. É este o tempo que nos convida a essa mudança. De nada valer o esforço de Luís XIV, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes, o bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável em virtude dos excessos do seu antecessor no trono. Mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma era nova começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiram a própria vida. Um parênteses. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, estudiosa do Espiritismo, estudioso do Espiritismo, se nós quisermos, de fato, herdar o mundo que virá, nós temos que ser mansos e pacíficos. Deixarmos para trás todas essas angústias, dores, enfermidades geradas por essa busca insana de sobrepor-se aos demais. Vão acabar as disputas e chegarão as conquistas. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Esta é a ordem do momento. O mundo vai transformar. Oriente e Ocidente vão se unir, assim como os dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito, um representando a razão, o outro representando a parte lúdica, e eles se interligarão para que o mundo tenha uma consistência de valores, tanto do Ocidente quanto do Oriente. É isso que aguarda aquele que vai ficar aqui no planeta Terra. Importante momento aquele. Que estejamos neles.
Aí está, né, o Turgot. Ele diz o seguinte, eu peguei essa uma frase dele, a liberdade é o direito de fazer tudo quanto não prejudique a liberdade dos outros. Olha que espetáculo! A minha liberdade não pode prejudicar, né? A liberdade do outro. Eu me estabeleço no meu ponto, mas eu não machuco ninguém, eu não atrapalho ninguém. Tem aqui também a do Luís XVI, né, que ele vai dizer o seguinte, olha, os homens fariam maiores coisas se não julgassem tantas coisas impossíveis. Está vendo? Como é que Jesus coloca espíritos mais adiantados? Claro, não vou colocar aqui espírito puro, mas espírito mais adiantado, com uma visão mais ampla do mundo, da sociedade. Porque muitas vezes as pessoas estão envolvidas na sociedade num fazer maluco. Levanta, trabalha, vai para casa, aquela coisa. E tem uma ordem atrás dele, né? Produza, seja o melhor competidor, ganhe, o mercado precisa da sua vitória. Né? E a gente não para refletir o mundo. Que o mundo é uma escola abençoada onde vão sobreviver aqueles que melhor se adaptarem às leis de Deus. Assim como Darwin disse, né? Lá na seleção do reino animal, que melhor se adapta, que melhor o vencedor que melhor se adapta ao ambiente. Assim também, os vencedores humanos serão aqueles que melhor se adaptarem às leis de Deus. Vamos pensar nisso. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais, em Paris, explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros. Não obstante a boa vontade e a cooperação de Necker, em nome do rei. Transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia a Revolução instigada pela palavra de Mirabeau. Né? Aí está ele, né? Essa pessoa que começa, né, a instigar todo mundo. Então, derruba a Bastilha, que era uma prisão, né? Uma prisão arbitrária, onde se colocava ali os inimigos do rei. Uma espécie de inquisiçãozinha feita pelo poder agora, o poder constituído, o poder de Estado. Então, derrubou a Bastilha. Acabou. Chega lá e solta todo mundo, faz aquela confusão. Depois, se você quiser, dá uma estudadinha. Vai lá no YouTube. Tem tanto documentário sobre a derrubada da Bastilha. Então, derrubou em 14 de julho de 1789, que ficou uma data histórica para o mundo, né? Após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Observem que o início da Revolução Francesa foi muito interessante. Ali, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que significa isso? Respeito à criatura. Respeito ao que passa, ao que tem o direito de ir e vir, de trabalhar, de crescer. É isso que se propunha na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, os reis, entendendo que a liberdade deles só vai até onde começa a liberdade do cidadão. O clero entender isso, que a liberdade dele de agir também só vai até onde começa o direito do cidadão. Era isso. A proposta era essa. Equiparar as pessoas dentro de um projeto de excelência nas vivências e nos crescimentos individuais e coletivos. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua buscando o acolhimento de países vizinhos. E o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varennes e reconduzido a Paris. Houve uma fuga daquelas famílias nobres. A gente lendo a história, vocês observam que houve muito ataque, aí que começa o erro dos revolucionários. Eles começaram a apropriar dos bens alheios, daquelas famílias que eram dominantes, né? Então, eles começavam a apropriar aquilo e fazer matanças. As famílias fugiam. O próprio Luís XVI tentou fugir da França. Então, foi uma revolução que o início dela era dos direitos do cidadão.
Só que eles mesmos impediram, eles mesmos quebraram a regra dessa declaração, porque invadindo o direito do outro, invadindo a casa do outro, invadindo castelos, enfim, fazendo um problema sério, uma ruaça muito grande, porque motivados pelo ódio, pela vingança, pelo rancor, de terem sido, muitas vezes, expoliados até aquele momento. Mas não, nós estamos mudando a situação. E nós tem que acontecer assim. A nossa revolução tem que ser pacífica. Ela tem que ser completada de uma maneira em que eu me sinta bem, em que eu não entre em desesperos. Então, a nossa mudança, a nossa autoiluminação tem que ser dessa maneira. E aí está, né? Criou-se a guilhotina, criou-se essa confusão enorme que nós estamos vendo nessa estampa, né? Que foi uma coisa terrível. O carrasco ainda mostra a cabeça da pessoa que foi decapitada. Isso aí era terrível, minha gente. Essa lâmina aqui, olha, ela era erguida até aqui em cima e ela vinha com uma força absurda. Quando ela batia na cabeça, a cabeça caía. Porque antigamente, nas decapitações, muitas vezes era preciso dar 3, 4 golpes de machado, né? Ou de uma ferramenta cortante. Nessa guilhotina, não, ela vem com uma parte só. Então, que ela cai com força, porque ela é pesada, solta a corda, ela cai e já decepa a cabeça na hora. Vocês já imaginaram que coisa complicada que é isso? Para que isso? Por que eu vou decepar o meu erro? Não, eu tenho que corrigir o meu erro. Não é decepando. Época de sombras. Aí um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Ou seja, o mundo espiritual queria que ela ajudasse o povo sofredor pelos seus conhecimentos, pela cultura da qual ela era investida, né, desde muito tempo. Podemos dizer, desde Carlos Magno, né? Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas, no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições de seus filósofos e pensadores. Era essa a proposta de Jesus. Sempre Jesus tentando, ali no velho mundo, encontrar um foco que pudesse ajudar a humanidade toda, encontrar um campo que pudesse. E foi o caso da França. Por essa época, Jesus já tinha definido que o Brasil seria a pátria do Evangelho. Mas ali ele estava tentando a situação administrativa do mundo, ou seja, apaziguar as pessoas para que o Evangelho pudesse chegar. Apaziguam o mundo. E nós levamos o Evangelho para vocês. Mas, infelizmente, isso não foi entendido pelas pessoas. Não foi. Uma série de fatores ocorreram que estavam muito relacionados ao campo interno de cada um. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva um momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Isso que a gente estava falando. Espírito muito rancoroso, que queriam vingar. Então, tinham sede de sangue. Por quê? Traziam em seus inconscientes histórias tenebrosas do passado, onde eles provavelmente passaram por isso. Mas como é que eu resolvo esse passado? Como é que eu resolvo um mal? Praticando outro mal? Esse foi o erro. Eu resolvo o passado praticando bem. Então, se alguém, por uma razão qualquer, né, me atingiu, eu não vou atingir o outro. Como disse Jesus, se você matar pela espada você vai morrer. Então, essas pessoas, muitas vezes, tornaram motivos do escândalo, porque aqueles que foram decepados, mortos, eles estavam cumprindo a lei da vida. Provavelmente fizeram isso, agora estavam recebendo. Mas quem fez? Quem fez é o problema. Então, esse que trouxe a dificuldade para ele mesmo. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos,
como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez do morticínio no ânimo das massas, conduzindo-os aos mais nefastos acontecimentos. Quando eu comecei a estudar um pouco a história, que eu via as figuras de Robespierre e Marat, o Marat, eu ficava encantado com eles, né? São pessoas fortes, né? Que conseguiram ali dominar, tornarem-se líderes. Só que Emmanuel vem nos dizer o seguinte, ó, espíritos tenebrosos. É isso que acontece. Às vezes a gente age de uma maneira em que a gente acha que é muito líder, que a gente é muito forte. Mas, na verdade, quem está agindo são as nossas sombras. Porque nós estamos perturbando o ambiente, estamos perturbando a liberdade do outro. Foi a significação desses dois espíritos. Né? Pensemos nisso, minha gente. É muito complicado. Robespierre, né? Ele nasceu em 1758 e desencarnou em 1794. Né? O terror é a luta da liberdade contra seus inimigos. A gente não está vendo isso hoje sendo declarado? Que você tem que criar o terror? De onde está vindo isso? Está vindo de longe. Olha só, gente, o terror é a luta da liberdade contra seus inimigos. Mas pensemos bem, quem é o nosso inimigo? Não é o nosso irmão em Deus? A nossa irmã? Por que direito eu tenho de criar terror para eles? Marat, né? De 1743 a 1793, tudo vai depender de mim. Cada partida, cada ponto, cada set. Eu não dependo de ninguém, de nenhum jogador. Eu dependo de mim mesmo. Se eu jogar bem, quero dizer, o outro cara não tem chance. É vencer ou vencer. Não importa o outro. Viu esses dois pensamentos? Desses dois líderes da Revolução Francesa, o que fizeram? Então, nós não temos que ter esses pensamentos para nós. Que o terror é a luta da liberdade contra seus inimigos, né? Então, se eu jogar bem, coitado do meu adversário, da outra pessoa. Então, essa era a ideia desses dois senhores, né? Que acabaram criando uma época de sombras ao lado de um momento que poderia ter sido muito bom para a humanidade, que é o momento da consolidação dos direitos de cada um. Está vendo como que é importante sabermos lidar com os nossos desejos de liberdade? Eu vou me libertar para quê? Para quem? Depois de liberto, para onde eu vou? O que eu vou fazer com a minha liberdade? Como diz a canção. O que eu vou fazer com ela? Eu preciso me libertar, sim, todos nós. Mas o que nós vamos fazer depois? Vamos buscar o quê? O mundo está cheio de propostas. Muitas propostas. Mas qual proposta que eu vou assumir para mim? Se eu assumir uma proposta de dominação do mundo, das pessoas, eu estou fora do contexto. Jesus me tira, eu não tenho mais jeito. Agora, se a minha proposta for de buscar a paz, de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria, de buscar o amor, estou dentro do processo. Porque é isso que vai acontecer no mundo. Entendamos dessa maneira. Agora vem contra os excessos da Revolução. Agora vem o lado contrário. Né? A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que, sob orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte. Olha, imagina, você tem um foco doente aqui, que era a França, da Revolução, né? Desses efeitos da Revolução. Então, os países próximos se salvaram. Não vamos deixar. Então, eles começaram a pressionar, não vai ser possível isso. Né? A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando sua execução em 21 de janeiro de 1793, na Praça da Concórdia, na atual Praça da Concórdia. O rei foi decepado. O nosso prezado Luís XVI teve, né, em si os efeitos dos seus desmandos. Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris, antes do carrasco.
lhe decepasse a cabeça. Minha gente, nunca devemos esquecer da mensagem do horto trazida por Jesus. Aquele que mata pela espada perecerá. Então, a tua transformação espiritual tem que ser calma, tem que ser inteligente, objetiva, forte, contundente, mas sem nada de estragos dentro do seu mundo psíquico. Faça com calma. Muitas vezes nós vemos pessoas se arruinando nas bebidas, nas drogas, nas violências urbanas ou não, porque está totalmente despreparado, destemperado. Então, que a nossa transformação seja pacífica. O Evangelho propõe isso. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque esses é que vão ficar, esses é que vão herdar a terra. Minha gente, aqui dá para ter uma ideia do que era a guilhotina. Olha, que coisa que é isso aqui. Olha. Ela vinha em diagonal para pegar mesmo a jugular, né? Matar na hora. Está aqui o nosso prezado rei amarrado, né? E o carrasco vai soltar a corda, deve ter um padre aqui fazendo as últimas oblações, hein? E aqui o povo esperto assistindo. Minha gente, é aqui um líder a cavalo mostrando glórias humanas. É isso aí, minha gente. Essa é uma estampa que retrata um momento da execução do carrasco, eu próprio, carrasco de mim, quando eu faço alguma coisa que não deve ser feita. Prestemos atenção nisso, minha gente. Prestemos muita atenção nisso, para que as nossas vidas sejam vidas harmoniosas e de paz. Contra os excessos da revolução ainda, as palavras mais sinceras afluíram-lhe os lábios, suplicando a atenção dos súditos, uma onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburinhavam no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovavam-se as ordens aos guardas do cadafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. Era um rei, não tinha mais nem direito de falar. Estava ali pronto para ser morto. Desencarnado, né? Seria o seu desencarne. Agora, podemos aqui fazer uma análise espírita sobre isso. Imagina como é que esse espírito estava naquele momento. E quando terminou ali aquele processo do carrasco, como é que esse espírito deixa o corpo? Deve ter deixado numa situação extremamente alucinante, né? Mas é isso, minha gente. Se cometermos abusos, o abuso chega até nós. Que isso seja uma grande lição para todos nós. Hajamos com mais equilíbrio. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país da França. Quer dizer, a Inglaterra faz uma coligação contra a França, por causa dessas loucuras que eles fizeram. Não é assim que acontece quando você começa a ficar muito estranho, muito abusivo, as pessoas em torno começam a tomar conta, tomar mais cuidado de você, a comentar, cuidado, que essa pessoa não está bem. Cuidado, não dê muita atenção, né? Esteja atento, que ele pode te prejudicar. É assim que aconteceu. Isso pode acontecer conosco também. Se a gente fizer abusos de algum tipo de poder. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também, no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Vejam vocês, a latinidade, né, que foi uma criação cultural dentro da Europa, você pode colocar em Itália, França, Espanha, Portugal, né, um outro país que também estavam ligados a essas línguas latinas, elas tinham um trabalho para ser feito. Estava sendo ali pega num dos seus pontos nevrálgicos, que era a França. A Itália já cansada, né, de tanto problema lá com o Império Romano,
A Espanha é muito guerreira, com muita guerra, veio de um passado também de dominação dos muçulmanos. Portugal era um país muito pequeno, né? Ainda é. Então, quer dizer, a França era o grande, o ápice de tudo aquilo. E a França naquele estado. Então, o pessoal, os espíritos ligados à latinidade, imploram a Jesus, por favor, né? Ajuda a nossa pátria para que não se perca essa cultura latina no mundo tão necessária, porque a cultura latina é herdeira da cultura grega, herdeira da cultura de grandes sábios, né? Que trabalharam ali na Magna Grécia, vindo da Grécia, na Magna Grécia, na língua mesmo, na língua latina, né? Então, era preciso recuperar aquela beleza do passado, aquela tranquilidade que havia dentro dessa proposta da latinidade no mundo. A nossa América, com exceção dos Estados Unidos, né, é toda a América Latina, toda. Você tira só os Estados Unidos, que tem França e Inglaterra. Não, se bem que tem França também. Né? Mas você vê que nós somos, a nossa língua vinda da Espanha e de Portugal. Porque a língua latina precisava expandir. É uma língua mais própria para o lado lúdico, que contrapõe ao lado racional em excesso. Vamos observar isso, minha gente. Quanta coisa está envolvida na Revolução Francesa. Vendo? Quanta coisa que está embutida. Por isso que, desde o princípio, nós convidamos vocês para estudar conosco com mais atenção esse capítulo do Emmanuel, né? Da Revolução Francesa, capítulo 22 do livro A Caminho da Luz. Aquela que fora a corajosa e singela filha de Dom Remy, que é a Joana d'Arc, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por elas conduzidos às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Então, segundo consta, Joana d'Arc é a encarnação de Judas. Judas Iscariotes, aquele que traiu. Então, ela agora está modificada, espírito totalmente modificado, trabalhando para o bem, trabalhando para a reconstrução do homem, buscando essa liberdade, né, de expressão, liberdade de consolidação do bem no mundo. Parabéns, Joana d'Arc, parabéns. Por isso que não foi à toa que a Igreja, que dentro dos seus princípios, né, de canonizações, que é uma coisa que ela criou, mas ela veio reconhecer todo esse prodígio daquela menina, né? De uma garota de uma aldeia chamada Dom Remy, e que ela cria, né? É uma médium, tem visões extraordinárias, e ela então busca de todo jeito essa liberdade. Aí está a nossa Dolorosa, né? Vocês sabem que ela era tida como menino, né? Como soldado, e ela sofre no cárcere quando descobre que ela é menina, que ela é mulher. Nossa, abusam dela, faz coisas horríveis. Traem, ela foi traída pelos próprios franceses, como o Judas fez, né? Então você vê como é que tudo volta, tudo vem. Então ela se mostrava como homem, como um garoto, como um soldado. Na verdade, era uma menina e depois é descoberto isso. Continuando, então, o período do terror. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Lei das compensações, minha gente. Guardemos isso conosco. Essa informação de Emmanuel é profunda. Então, tudo compensa. Compensa em que sentido? Porque tem frequências. Então, se eu gero uma frequência por uma ação, ela tem que buscar uma compensação. Qual a compensação que ela busca? Então, você briga. Você gerou uma energia de violência, de briga. Qual a compensação que ela busca? A energia de violência e de briga que aumenta a sua violência e a sua vontade de brigar. Essa é a lei de compensação. Agora, faça o contrário, você vê. Que também você será ampliado naquilo de bom que você fizer. Essa é a lei de Deus. Ninguém está fora dela. Ninguém que se julgue Deus aí está fora dela. Por isso, minha gente, a causa de tanto atraso ético e moral da humanidade, porque não entendem isso.
Então, a colheita de compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Olha. E foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. Sempre aquela coisa, né? Do poderoso matar. Não foi assim na Inquisição? Agora a França assume esse negócio. Eu vou matar em prol do bem geral. Mas você não gera um bem cometendo um erro. Né? A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos, que aqui, claro, estavam cumprindo a lei de causa e efeito também neles. Então, Robespierre foi o seu motivo de escândalo, e eles se libertaram por isso. Então, cadê o poderoso? Cadê aquela pessoa de poder? Robespierre passa para a história com isso aí, claro, que ele é um espírito, filho de Deus, que está fazendo a sua reformulação e, com certeza, será um grande trabalhador do bem no futuro. Mas, naquele momento, ele foi muito infeliz. Assim como somos infelizes, todas as vezes que nós quisermos colocar sobre os outros, ou sobre nós, ou sobre o nosso derredor, as nossas tiranias. Não dá mais tempo para ser tirânico, minha gente. Não dá mais tempo para ser déspota, nem social, nem familiar, e nem individual. Cuide de você. Cuidemos de nós. É esse estudo. Isso que esse estudo está nos dando a entender. Estão aí, né? Olha que coisa triste, minha gente. Que matança, olha. Muito sério tudo isso. Nós vivemos isso. Que agora a gente possa buscar caminhos de paz. Né? Período do terror. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na residência de Marat, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando seu alto extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia. Mas Robespierre e seus sequazes não tardariam muito a subir, igualmente, os degraus do pastíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. Ele também sofreu isso, como Luís XVI sofreu. Ai, que coisa, né? Aí está essa senhora aí, né? Carlota Corday. Ela foi uma das incentivadoras, né? Dessa criminalidade toda, né? Ela viveu de 1768 a 1793. Se você quiser, busca a biografia dela que você vai entender um pouco melhor. Tá? A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, consegue os gênios da França, os espíritos superiores que comandam a França, inspirar aos seus homens públicos a Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficavam entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. É uma tentativa de democratizar aquele período absolutista que a França viveu. Vamos democratizar, então, tudo isso. Né? Estabelece, dessa forma, uma trégua de paz, aproveitando na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade. Em face do advento de novas ideias do liberalismo, os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando, nesse esforço, as mais nobres realizações. Ou seja, juntou para fazer o bem vai acontecendo. A espiritualidade vai nos dar. Eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. Os nossos projetos que nós fazemos, pessoais ou coletivos, eles têm que ter o carimbo da espiritualidade. Se não tiver, eles não vão para frente. Ou então vira um desativo. Então, quando você fizer um projeto para a sua vida ou para a sua coletividade, se você tiver uma posição de líder, observa se a espiritualidade vai carimbar isso. E ela só vai carimbar se o propósito final for do bem.
a do bem geral. Se não for, ela não vai carimbar. E ela não carimbando, as pessoas vivem em sintonia com as trevas, com as sombras. Aí acontece o que aconteceu, né? Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se façam credores da assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa chamado às culminâncias do poder. E Napoleão não veio por acaso, ele tinha já acertado, né, com as hostes sublimes da espiritualidade, que viria para acertar essas coisas da França. Ele veio como um dos prepostos do espiritismo, segundo Humberto de Campos nos conta. Ele veio com essa missão. Vamos, então, resolver aqui a França, vamos unificar tudo, vamos acertar, vamos buscar o bem geral. E ele é um grande líder, né? Ele foi um dos imperadores romanos. Segundo consta, ele foi também... há uma história de que ele tenha sido Alexandre, depois foi Júlio César, né? Para aí chegar a Napoleão. Isso aí é uma coisa que se fala. Eu não estou assinando embaixo porque eu não tenho essa autoridade, tá? Mas já ouvi falar isso. Ele foi Alexandre no passado, depois foi Júlio César, Alexandre, os reis macedônios, né? Foi o grande império de Alexandre, depois o Império Romano foi Júlio César, e agora como Napoleão. Quer dizer, um espírito com toda uma bagagem, né? E tinha que fazer esse trabalho. Aí está ele, né? Tá? Bom, agora vamos pegar um trecho do livro 12 Lições da História, do Will e da Ariel Duran, que foram grandes historiadores, eles eram casados, né? O que eles dizem? Definimos civilização como ordem social que promove a criação cultural. Bonito isso, né? Civilização é uma ordem social que promove uma criação cultural. E a cultura estabelece disciplinas e meios de vida para todo mundo, né? É a ordem política assegurada por meio dos costumes, da moral e da lei, e a ordem econômica assegurada por meio de continuidade de produção e troca. Muito bem. Então você tem a ordem, né, dos costumes, né, a ordem política dos costumes, pela lei da moral, né, e a ordem econômica vai ajudar na continuidade de produção e de troca. É a criação cultural por meio da liberdade de facilidade de organização, expressão, teste e fruição de ideias, literatura, modos e artes. É uma rede intricada e precária de relações humanas construída laboriosamente e logo destruída. Quando a gente estuda, existem grandes livros aí que falam de civilizações passadas, é interessante você ler, por exemplo, uma civilização que viveu lá, talvez, não sei, 5.000 antes de Cristo, 2.000, e criaram ali um conjunto de costumes, né? e de um costume político-econômico muito interessante. Ou seja, eram conjuntos de espíritos que estavam ali para se resolverem perante a lei de Deus para depois ir embora. A civilização acabava. Olha, tem cada estudo maravilhoso dessas civilizações que encantam, viu? Encantam mesmo. Inclusive, existe um livro que fala sobre, né, essas belezas dessas civilizações. É uma pena que não está traduzido para o português. Ele foi escrito por um estadunidense, né, mas ele não está traduzido. Mas dizem que o livro é fabuloso, que vai estudar, né, parece que os caminhos da civilização, se não me engano, o nome do livro. E aí ele vai mostrar isso para nós, mas é magnífico. Gente, nós temos que começar a interessar por isso. Senão a nossa vida vai ser comer, dormir, namorar e fazer um trabalhinho bobinho, né? Que me dê um salário no final do mês. E quanto mais R$ 1.000 na conta, melhor. Porque aí eu posso abusar, fazer o que eu bem entendo. Não, parar com isso. Vamos pensar um pouquinho superior. Pensar em termos civilizatórios, em termos de evolução. É isso que o Emmanuel está nos convidando. É isso que o Espiritismo nos convida, né? Não é só conversar com os espíritos desencarnados, é também conversar conosco mesmos. Entender a nossa posição nesse período que nós estamos vivendo, no nosso ciclo reencarnatório,
e também no nosso status evolutivo. Quando Allan Kardec faz aquela divisão de classes de espíritos, né? Terceira ordem são espíritos imperfeitos, segunda ordem são espíritos medianos e primeira ordem espíritos puros. Onde que eu estou nessa história? Então, Allan Kardec quebra toda essa coisa de que eu vou para o céu, viro anjo, ou viro demônio, acaba com isso. Ele mostra que é uma sequência, e nós estamos nessa sequência evoluindo. Isso é uma coisa fantástica, que precisamos interessar por ela, né? Pensando dessa forma, os homens do século XVIII tentaram construir uma nova civilização pautada na liberdade, igualdade e fraternidade. Então, eles queriam fazer isso já a partir do século XVIII. Porque a Roma não quis, né? O Império Romano, que podia fazer tudo isso, não quis. Então, vamos fazer uma tentativa agora. Nós temos filósofos, nós temos a ciência, nós temos grandes pensadores, nós temos uma religião que já está degringolando, porque ela já não atende mais aos anseios, ela não tem mais o fio condutor da fé, que estabelece entre o homem e o seu Criador um laço profundo, coeso, não tem mais isso. Então era hora de mudar, né, pela transformação do homem. Só que, como sempre, o homem não quer isso, ele quer só interesses pessoais, ele só quer a sua posição, né, de grande, né? Eu tenho que morar num apartamento de 10 quartos, eu tenho que morar numa mansão, eu tenho que garantir que sustentar isso. Tem que ter um carro, né? Muito. Quando eu passar, todo mundo tem que olhar. Nossa, olha só. Tem que ser muito bonito, muito bonita. Quando eu passar assim, eu fecho o trânsito. Ai, minha gente, quanta ilusão. O desejo só nos leva a ilusões. Pensa nisso. A vontade nos leva às grandes realizações. O humilde soldado corso, Napoleão Bonaparte, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Errou, meu gente, caiu. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli com a paz de Campo Formio de 1797 para que a sua vaidade e ambição lhe ensombrasse o pensamento. Pronto. A vaidade. Aquela coisa guerreira. Eu já consegui aqui, então eu vou mais à frente. Entrar no território do outro. Não. Cada um tem o seu território, cada um tem a sua necessidade territorial. Deixa também que o outro tenha dele. Por que eu vou invadir se tudo é de Deus? Inclusive, né? E formosamente, todos somos de Deus. É essa consciência que temos que ter. Chega dessas guerras do passado. Vamos estancar isso em nós. Quando o inconsciente fala alto em nós, é pela guerra, é pela espada. Faça para você essa seguinte colocação. Não, é pela paz, como Jesus fez. Pela paz. Está vendo como cada vez mais nós vamos entendendo a missão, o trabalho de Jesus? Esse livro nos traz a isso, né? A expedição ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Quer dizer, ele também era rei. Ele veio com aquela história do rei, né? Se ele foi mesmo Alexandre, e segundo ainda fala, teria sido um outro faraó também. Então, quer dizer, se ele veio com essa pujança do rei, e agora ele era um simples soldado. Ele não entendeu isso. Ele queria ser o rei, né? Queria dominar tudo. Não é assim que acontece conosco às vezes. A gente tem a gente traz do passado uma certa potência, construída pelos nossos atos passados. E a gente chega aqui e está tudo muito simplesinho, de repente você ganha um poder. Aí as pessoas vão conhecer quem você é. Então, meu amigo, minha amiga, se você está no poder ou aspira a um poder, pensa em Napoleão Bonaparte, que tinha tudo para fazer um belo trabalho, e nós vamos ver o que vai acontecer com ele. Olha. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Pronto, mano, classifica agora ele, né?
Porque o Maomé não teve momentos de luz e de sombras, como a minha irmã fala. Então, a mesma coisa o Napoleão, momentos de luz e de sombras. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar, também as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Está vendo? É isso que acontece quando nós não temos o cuidado com as nossas ações. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Está vendo? É isso que acontece. Naquela classificação de Allan Kardec, que está na questão 100 até 110 no Livro dos Espíritos, por aí, né? Você vai ver que os espíritos medianos eles fazem isso, eles oscilam entre o bem e o mal. Ainda muito com aquela proposta do bem e do mal. Estão longe de serem espíritos puros. Então não vamos nós fazer essa oscilação. Né? Com suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. Quer dizer, para a minha família é tudo, para a família dos outros nada. Não é aquela ideia lá daquele nosso irmão lá da Revolução Francesa? Eu tenho que vencer o cara, ainda fala isso, eu tenho que vencer o cara. Napoleão seguiu o mesmo projeto dele. Né? Que é o Marat, lembra do Marat? Ele falava, eu tenho que vencer, desde que eu vença, ainda fala isso, desde que eu vença o cara, ou seja, o outro, né? eu estou bem, é comigo mesmo. Então, Napoleão seguiu essa ideia dele. Porque estava intricado, né? Implicado naquela coisa da Revolução Francesa. Estava no ar, né? E ele, como estava oscilando entre o bem e o mal, ele pegou essa coisa do mal de Marat, ou de Robespierre. A gente tem que tomar cuidado, minha gente. Quando você vai mudar para um local, você pensa bem, como é que foi a história daquele local? Procura saber isso. Aí eu vou mudar agora para o bairro X, ou para a cidade X, ou para o país, estado. Deixa eu estudar um pouquinho como é que está o ambiente espiritual desse local para onde eu vou. Como é que é o ambiente espiritual? Como é que é? Para que eu não entre muito nas frequências daquele ambiente, das histórias daquele ambiente. É uma coisa nova, né? Mas preste atenção nisso, que é de muita validade. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. A velha história dos impérios antigos. Eu vou anexar você ao meu império. Não era isso que Jesus queria. Ele queria a França unificada, consolidada, porque dali a pouco viria o Espiritismo. Como nós vamos ver no transcurso dessas informações. E aí a gente vai vendo como é que o Espiritismo ele foi preparado para chegar ao mundo físico. Não foi uma ação destrambelhada, foi uma preparação. E a França precisava estar unificada, porque ela foi o vaso escolhido para Jesus plantar ali o Consolador prometido por ele mesmo. Mas as pessoas não entendem isso. Né? É o tal do imediatismo. Eu quero a coisa para agora. Sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas. E verdade é que foi um missionário do alto, Napoleão, embora traído em suas próprias forças. Mas, no além, seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou na ilha de Santa Helena, após seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Ou seja, acaba ele exilado num lugar pequeno, a gente vai mostrar aqui, ó, tá aí. Exilado aí, nessa ilha, né? Preso aí. Você vê, olha só, montanha de um lado e de outro, no meio um vale, então ele ficou preso no vale. E o mar todo na frente dele, e ele não podia mais navegar, não tinha mais direito de ir para lugar nenhum, ficar preso aí. Isso para ele deve ter sido muito ruim, porque um espírito da pujança dele, né, de conquistador preso num lugar desse, mas foi o refúgio que ele encontrou.
Na verdade, deve ser muito interessante um local desse para reflexões. Por isso ele foi levado para lá. Não é? Às vezes a gente fica ilhado mesmo, né? Para nossas reflexões. Nós entramos em alguns vales para as nossas reflexões. E temos que aproveitar. Porque isso aqui é um vale, mas olha que beleza o mar ali, o céu azul. Então ele podia fazer uma reflexão muito interessante sobre sombra e sobre luz. E, segundo Emmanuel, ele fez isso. Olha só, a imagem dele olhando para o mar e não podendo ir. Gente, isso é complicado. Já pensou uma pessoa que perde as pernas? Foi um sujeito ou uma pessoa extremamente dinâmica, mas cometeu muitos enganos, aí dá um problema lá que tem que amputar as duas pernas, ou com um acidente, ou com uma, sei lá, um diabetes, uma coisa assim. E ele olha na janela da mansão dele, e olha lá fora e não pode ir. E isso deve ser complicado. Por isso que nós temos que tomar cuidado enquanto temos tudo nas mãos. Né? Allan Kardec. A ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo da finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Mexeu. A espiritualidade não permite. Acabou teu tempo, amigo. Acabou. Vai refletir agora. Você não soube aproveitar. Agora vai refletir. Né? Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar um mundo consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. E eu acho isso fantástico. Quer dizer que um dia nós seremos isso em algum planeta. Gênios tutelares. Vamos, minha gente. Vamos mudar os nossos caminhos, né? Em busca, em direção das leis de Deus, para que a gente possa alcançar postos assim, de harmonia, de concórdia, de luz. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra, e um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta. Compenetrado da sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se o imperador, obrigando ao Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec. 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. Observem que ele fala, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa o planeta. Por isso que a gente vê a obra de Allan Kardec, o tamanho dela, que não tem sombra, só tem luz. Esse conseguiu. Viu, gente? O que é o Espiritismo? Como é que foi a origem espiritual do Espiritismo aqui no plano físico? Porque depois vem a vida de Allan Kardec, ele vai viver várias situações para, na sua fase mais amadurecida, aí sim, ele criar, né, fazer a codificação do Espiritismo. Salve, salve, mestre de Lyon. Com todo respeito, com todo carinho, sem nenhum endeusamento, mas com reconhecimento ao valor deste Espírito. Salve Allan Kardec. Palavra de Emmanuel agora. Emmanuel nos reúne para conversar um pouco conosco. Então, nós tiramos o livro Construção do Amor, psicografia do Chico Xavier, no capítulo 11. O que é que Emmanuel vai dizer? Realmente, por séculos sucessivos, temos realizado a transliteração do Evangelho em todos os climas culturais. Na senda de todos os povos, as boas novas da salvação surge para o florilégio religioso, revelando sentenças ilimitáveis pelo seu conteúdo de beleza e sabedoria. Indubitavelmente, não possuímos na Terra outra forma de plantação primária do conhecimento que não essa, através da letra que constitui a base da instrução, clareando o pensamento. Isso é lindo, minha gente. É muito interessante que as escolas do mundo entendam isso. Sabe? É isso que precisa para a nossa educação, né? Contudo, não basta nos detenhamos na fraseologia brilhante, claro, no gesto sutil, nas aparências elogiáveis, para demonstrar a assimilação do ensinamento transformador. O cristianismo não é somente a forma da civilização que nos propomos construir com Jesus.
é, acima de tudo, essência dela mesma, porque devemos plasmar um mundo novo em que as relações humanas representem o alicerce do reino de Deus. É um trabalho para todos nós, um trabalho que todos estamos convocados a ele. Educadores, pais, cidadãos, todos nós. Essa palavra de Emmanuel, ela é altamente instrutiva. Palavra do analista, a Revolução Francesa é um dos marcos da história moderna. Seus ideais e abusos são hoje motivo de estudos, contestações e afirmações, às vezes descabidas, de historiadores e professores. Contudo, é preciso considerar que nenhuma revolução armada traz ao povo os efeitos positivos plenos. Assim foi a Revolução Francesa. Mataram, morreram, criaram a guilhotina, cortaram cabeças. E nada disso mudou a essência do homem. Como disse Herculano Pires, só o amor educa, só a ternura faz as almas crescerem no bem. Em seguida, Napoleão distorceu sua missão e fez correr sangue e acabou isolado na ilha de Santa Helena como exemplo dos vencidos por eles mesmos. Se houve um tempo de sombras na história recente da França, dois grandes vultos surgiram. Joana d'Arc, agora no mundo espiritual, e Allan Kardec, que veio trazer luzes novas, não só à França, ao continente europeu, mas a todo mundo que se aproximar do seu lúcido trabalho. O Consolador inaugura no mundo uma nova era, sem sangues ou revoluções armadas, e sim com a nobreza de quem estuda, deduz e se transforma para o bem. É a lição que nós tiramos desse estudo, minha gente. Estudo fantástico de Emmanuel. Fantástico. Que a gente possa ser divulgador dele. Vamos, todos nós. Falava do trovador agora, né? E chegou a hora da França. Era preciso conter os abusos da monarquia. Com anarquias, porém, nada se constrói. E essa foi a opção dos revolucionários. Fizeram-se mandatários e o sangue correu nas praças francesas como um rio de tormentas espreitando o povo. E por que foi assim? Não haveria outro modo de modificar as estruturas dos governos? As sombras espreitam os que não se cuidam e mudam, no repente, o rumo dos ideais. Liberdade, igualdade, fraternidade. Onde ficaram as bases desse belo enunciado, manchado de sangue e torturas? Depois veio Napoleão, que de arma na mão ajudou a França, destruindo outros povos. A velha mania de matar para sobreviver, como se sobreviver fosse o ápice da existência. De cima do seu cavalo, via apenas seu ego infeliz. Que pena, amigo. Santa Helena o fez refletir. Até que surgiu a figura vigorosa de Allan Kardec, educado aqui com esmero, tornou-se instrutor não só de Paris, mas de todo o mundo. Sua mensagem é a passagem do tempo da fé sem razão para a razão de ser da própria fé. Avante, trabalhador de Jesus. É estímulo para todos que o encontrou. E, de novo, o nosso caminho. Não sejamos sombras à margem do caminho. Sejamos luz em busca da luz. Às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem das reformas. Allan Kardec é uma das frases mais lapidares de Allan Kardec. A gente vê um mal muito assim, né? É porque é preciso que o mal surja para que a gente vença o mal, que a gente veja a potência do mal e combata o mal. Então, essa é a ação dos fortes. É combater o mal e não se entregar a ele. Essa é a mensagem fantástica de Allan Kardec. Tudo se resume numa só frase. Embora o homem complique, a vida descomplica e tudo torna viável. Vejo Allan Kardec assim, emissário da vida, para organizar todas as vidas que, de forma sincera, desejar arrumar-se para prosseguir. De novo, tudo se resume numa só frase. Embora o homem complique, a vida descomplica e torna tudo viável. Vejo Allan Kardec assim, emissário da vida, para organizar todas as vidas que, de forma sincera, desejar arrumar-se para progredir. Então, minha gente,
chegamos ao final deste estudo. No capítulo 22 do livro A Caminho da Luz, nosso estudo de número 23. Faltam apenas mais 3 estudos. Então, esse livro está nos orientando, está nos ensinando a seguirmos com propriedade para o nosso fim, que é o de encontrarmos o caminho que nos reconduzirá a Deus de uma forma suave, plena e muito, mas muito dinâmica. Muito trabalho, muito aprendizado para construir a sabedoria e o amor em cada um de nós. Eu agradeço você por estar aqui conosco, que você possa ter uma vida de buscas desses conhecimentos e de divulgador desses mesmos conhecimentos. Aí onde você está agora, de repente, né? Hoje você vai encontrar amigos, amigas, familiares. Tente levar a mensagem. Se você não puder verbalizá-la, mas faça para a tua presença. Isso também é evangelho. Aliás, Francisco de Assis disse isso, né? Evangelize todas as pessoas. Se for necessário, utilize palavras. Então, muitas vezes o nosso comportamento é que vai modificar as massas. Muito obrigado por sua atenção de estar conosco mais esse momento. Fica aqui o meu abraço a todos e o meu agradecimento à espiritualidade, a Jesus, à Legião de Emmanuel e a todos aqueles que estão buscando, de alguma maneira, esse entendimento superior de vida. Minha gente, a literatura espírita é essa maravilha. Prossigamos com ela. Muita paz para todos.